Então, bom dia, né, professor Bassotti? Hoje Bom dia. estamos retornando aí e vamos falar hoje sobre um tema que não é um tema muito agradável, né, mas ele é de suma importância para os nossos dias. Eu quero começar lendo, né, um texto que é bem conhecido, quando Jesus, ali no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 10, o finalzinho diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tem uma tradução, professor Bassotti, que eu gosto, que diz assim: eu vim para que tenham uma vida real e significativa. Então, nós estamos, né, vivendo esse momento desse mês de setembro, que é intitulado, né, o Setembro Amarelo, e nós precisamos estar atentos como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo. Realmente, há sinais que muitas vezes nós vemos por aí, e sermos uma comunidade apoiadora, né, professor, nesses momentos difíceis. Na verdade, é interessante que nós temos uma sequência. Nós temos o Setembro Amarelo, depois nós temos o Outubro Rosa, que está focado no câncer de mama, Sim. E depois o Novembro Azul, né, focado Certo. em câncer de próstata. Mas esse mês é o mês em que nós tratamos do suicídio. Uma das razões é que o dia 10 de setembro é o Dia Nacional de Combate ao Suicídio. Sim. Né? Para se ter uma ideia da importância do tema, nós temos no Brasil um número estimado de 13 mil suicídios por ano. Sim. Então, é muita gente que morre. Né? Sim. E algumas estatísticas mostram que para cada suicídio você tem 10 tentativas. Então, aí fazendo uma conta, multiplicando 20 por 13, você vai ter 260 mil tentativas de suicídio. Certo. Né? Uhum. Em relação a esse número de mortos ou de tentativas, nós sabemos que, na verdade, os números são muito maiores. Por quê? Sim. Porque existe já um preconceito, um estigma em relação ao suicídio. Muitas vezes a própria família esconde. Na causa-morte é colocada uma outra causa. Sim, né? sim. Há suicídios que são sutis, por exemplo, pessoas que se expõem a altos riscos e sofrem acidentes, e aquilo acaba Sim. passando por um acidente. Há pessoas que suspendem o tratamento médico, né? Sim. É escondido da família, às vezes. Então, muitas vezes, o suicídio não é nem percebido. Né? Certo. Então, esses 13 mil é só a ponta do iceberg. Há muito mais pessoas Sim, sim. se suicidando, tentando se suicidar. E eu vi uma estatística, pastor, que em adultos, que cada 2 pessoas, pelo menos uma, já pensou em se suicidar. Já pensou. Uhum. Então, quer dizer, existe a questão do pensamento suicida, a tentativa de suicídio e a execução do suicídio. São Certo. 3 assuntos que estão interligados. Certo, certo. Então, os próprios números, pastor, Uhum. eles nos apontam, então, para um problema muito sério. Né? E lembrando também que, eu vejo assim, suicídio é que nem gripe. Né? Não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe Não. profissão. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao suicídio. Até assim, esses dias eu vi assim uma reportagem, né, de uma cantora famosa, aquela chama a Shakira, né, uma cantora muito famosa, colombiana. Ela é cantora, dançarina, compositora, enfim, ela é uma artista completa, vamos dizer assim, né? E na época da Copa de 2010, ela gravou, né, uma música ali para poder ser o tema da Copa, né? Mas é interessante, ela conta, né, que ela teve... Depois ela conheceu, né, aquele jogador Piqué, que é lá do Barcelona, e eles começaram a namorar, e, enfim, depois casaram, estão casados até hoje e tal. Só que o que me chamou a atenção, professor, é assim, falando do pensamento de suicídio, ela relata que naqueles dias, embora ela tenha uma carreira famosa no mundo inteiro, né, ela tem bem conhecida, estava ali num projeto grandioso da Copa do Mundo, que ia ser mostrado para metade do planeta, né? Mas ela fala assim que naquele momento ela estava vivendo uma certa tristeza e que ela já não estava vendo mais, ela não tinha motivo, né, de alegria, embora ela estava cantando, dançando, se expressando, e você via na fisionomia dela o sorriso, enfim, mas interiormente ela disse que ela estava assim já sem perspectiva de obter uma felicidade. Parece que para ela tinha chegado já no limite e não havia mais algo dali para frente. Lógico, ela não comentou nada que tentou ou pensou em suicídio,
Mas o que me chama a atenção é isso, né? Todos nós realmente estamos sujeitos a isso, porque chega algum momento em que nós entramos numa tristeza ou numa falta de visão e pensamos que ali é o fim da linha. O que eu vejo, pastor, é que existe muito preconceito e assim, incompreensão em relação ao suicídio. Eu pego, por exemplo, o suicida mais famoso da Bíblia, que é Judas Iscariote, que se enforcou. Sim, né? sim. Relatado lá no final de Mateus e no primeiro capítulo de Atos. Né? Então, quer dizer, no caso de Judas, o problema dele não foi o suicídio em si, o problema dele foi ter traído Jesus. Esse é o primeiro problema. E o segundo é que ele não acreditou no arrependimento. Possivelmente, se ele tivesse tentado se acertar com Jesus, ele teria uma chance. Então, eu vejo que o próprio Judas, que é muito lembrado quando fala em suicídio, o problema de Judas não é o suicídio. É claro que é um problema. Sim, mas sim. o problema maior dele foi realmente ter traído Jesus. E provavelmente, né, por exemplo, Pedro também traiu Jesus. Só que Pedro, ele passa por um processo de arrependimento, de transformação, e provavelmente, talvez a diferença seja essa, né, da pessoa ter uma visão equivocada, né? Porque se Judas talvez pensasse, não, realmente eu traí Jesus, tal, mas eu vou pedir perdão, eu vou, enfim, né, buscar uma reconciliação, e talvez a situação teria sido diferente, né? O que nós vemos na Bíblia são situações de suicídio, né? E cada uma tem o seu contexto. Né? Nós temos, por exemplo, lá Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16. Né? Bom, Sansão tinha sido enganado por Dalila, né? Corta-se o cabelo, ele perde a força, aí os filisteus cegam ele. Né? Sim, ele fica cego. E ele fica praticamente assim, um motivo de espetáculo. Né? Então ele está preso num templo chamado Templo de Dagon, né? Era um templo dos filisteus. Certo. E havia milhares de pessoas no templo, e ele vai ser usado ali para um espetáculo, para as pessoas rirem dele. Sim, né? sim. Então, o texto lá diz assim, que só no telhado tinha 3.000 homens, quer dizer, provavelmente não coube no templo. E eles contavam só homem na época, não fala de mulher, de criança. Né? Sim. E o Sansão, ele pega nas duas colunas do templo e faz um pedido para Deus, né? Que ele quer ter força, ter né? força para dar a vitória para o povo dele. Né? Então, ao derrubar o templo usando a força que Deus lhe dá, ele acaba morrendo também. Sim. Né? E a gente vê que depois ele vai aparecer lá em Hebreus, capítulo 11, na lista dos heróis da fé. Então, quer dizer, foi um suicídio, mas existe todo um contexto também. Sim, né, pastor? sim. Uhum. Então, eu acho que cada caso é um caso, e todo caso tem um contexto que deve ser levado em conta. Mas eu vejo em Sansão, vejo em Saul, em outros exemplos, sempre a mesma coisa. Deus não faz um julgamento. Né? Não. No caso de Saul, por exemplo, eu acho interessante, né? Ele perde a batalha, quer dizer, no final da batalha ele está cercado, quer dizer, daqui a pouquinho ele vê que os inimigos vão matá-lo, né? E ele pede para que o seu escudeiro o mate. Como o escudeiro não faz isso, ele próprio, né, se empala com a sua espada. Né? Mas eu vejo assim, no caso, por exemplo, de Saul, é um desespero, como lá no outro Trade Center. Agora nós estamos rememorando aquelas cenas, fazendo 20 anos do acontecimento, dia 11. Né? Então você vê as pessoas saltando do prédio. Quer dizer, aquilo é suicídio. Mas a pessoa tem duas opções, ou morrer queimado ou saltar. Sim. Né? Então, eu vejo que cada caso é um caso. Né? Há um caso que não aparece como tentativa de suicídio, mas eu vejo no caso dos amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles falam que não vão se curvar diante do rei. Certo. O rei Nabucodonosor ficou tão bravo, falou, a fornalha 7 vezes, né? Eu quero 7 vezes mais. Sim. Tanto é que quem foi conduzido à fornalha morreu. Né? Então, quer dizer, aquilo foi uma tentativa de suicídio, quer dizer, não foi uma tentativa, mas foi praticamente um suicídio. É que Deus deu livramento. Né? Certo. Porque assim, né, professor, a gente tem que entender, por exemplo, nós não temos esta palavra suicídio na Bíblia. Ela é uma palavra posterior, né, que veio depois, e ela é do latim, né, onde nós interpretamos ela como tirar a própria vida. Né? Então, nós temos diversas formas, né, que as pessoas elas tiram a própria vida ou entregam a própria vida, né? E por isso a gente tem que estar bem atento, né? Sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum tipo de julgamento, para que nós possamos ser apoiadores no sentido de levar a esperança e a alegria para essas pessoas, para que elas possam ver a vida de uma outra forma. A verdade, pastor, é que ao longo da história da igreja, quando nós pegamos, por exemplo, Santo Agostinho, né, na Antiguidade, lá entre os anos 350 e 430, depois pegando na Idade Média o São Tomás de Aquino também, né, nós vemos que esses indivíduos trouxeram às igrejas cristãs
uma visão, né, que é uma prática condenável, mas aí eu acho que vem uma parte que, na minha opinião, hoje a gente, com a nossa visão, a gente vê que eles erraram, digamos assim, que é a parte da condenação, né? A colocação Certo. como um pecado mortal, quer dizer, Mortal, não se faz a cerimônia classificações, né, de pecados e tal. Então, é isso que a gente tem que entender, né, professor, que mesmo entre nós, né, protestantes e tal, muitas, ou vamos usar a expressão evangélicos no geral, muitas vezes nós mesmos criamos certos dogmas, certas doutrinas, e taxamos elas como oficiais, até respaldadas, digamos, pela ação de Deus, enfim, né? Só para abrir um parênteses aqui, professor, eu lembro, logo na minha caminhada cristã, eu conheci um rapaz na mesma firma que nós trabalhávamos ali e tal, ele era de uma outra denominação, né? E nós aqui e tal, e aí, então, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, porque eles tinham muito na igreja deles a questão de usos e costumes, né? Mas eu usei essa expressão, eu disse assim para ele, olha, fulano, vamos imaginar que uma pessoa, uma moça, se converta e vá à sua igreja. Só que Deus não trabalhou ainda no coração dela a questão da roupa, de mudança, né, do vestuário dela, tal, e ela continua utilizando a calça comprida, enfim, tal, né? E a minha pergunta é, vocês aceitariam ela lá? E ele disse, não aceitaríamos. Mas aí eu enfatizei, mas olha, Deus a aceitou, Deus a reconheceu. Vocês não a aceitariam? E aí ele repetiu, não, porque essa é a nossa doutrina. Quer dizer, é um dogma. Né? Então a questão do suicídio, a questão da condenação eterna e tal, são dogmas, porque nós temos dentro da cultura, né, para o judeu, né, o ato do suicídio, no caso, o tirar a própria vida, era um atentado contra a natureza, mas não havia assim nenhuma especulação o que aconteceria ou não aconteceria, enfim. Para o islamismo, ele já tem uma ideia, já um dogma deles que isso atrapalharia a evolução espiritual, enfim, né? Por exemplo, para a cultura japonesa, nem entra no assunto da pessoa, faz o que quiser, né? Enfim, então a gente tem que separar esses dogmas, né, que são consensos, muitas vezes que foram criados, de uma realidade bíblica real. Pastor, é importante lembrar também o seguinte, nós caminhamos com os católicos romanos até 1517, né? Vamos conversar com Lutero, aí, a reforma Sim, em 1517. Então, quer dizer, os pensadores anteriores são comuns. Eu falei, então, na Antiguidade tivemos Agostinho, na Idade Média, São Tomás de Aquino, mas é importante lembrar também que os reformadores, nessa questão, eles seguiram a linha anterior. Não há, assim, grandes mudanças, eu diria, o pensamento nesse caso. Eu não sei a posição da católica ortodoxa, mas eu diria assim que o cristianismo, praticamente até o início do século passado, caminhou com essa ideia muito forte de uma condenação da prática. Inclusive, eu estive vendo que a própria Igreja Católica Romana, ela passa a fazer a cerimônia fúnebre só no início do século passado, é que começa a haver uma abertura. Um novo entendimento. Né? E se você pergunta também qual é o entendimento das igrejas protestantes hoje, mesmo as tradicionais, a luterana, a metodista, a presbiteriana, eu não sei qual é a posição oficial, eu não encontrei, pastor. Não, e é assim, porque toda a teologia protestante, ela tem como base a questão de Santo Agostinho. Né? No católico romano, eles adotam Tomás de Aquino. Então, mas eles pensam iguais, parece, nesse ponto. Sim, tem uma diferença de um pensamento a outro, coisa assim, tal. Mas dentro mesmo da própria reforma, a gente ainda vai mais para trás um pouco, aonde se estão tentando redescobrir, né, os pais da igreja, aquela toda a teologia. Então tudo isso é importante, mas nós temos que procurar entender o pensamento bíblico. Isso que é o mais importante, né? Pastor, veja bem, independente do pensamento bíblico, eu vou colocar aqui uma situação prática. Eu vi um pastor de uma outra denominação, numa das suas pregações, falando algo que eu não me esqueci. Né? Ele contou que estava em um velório, né, ia dar assistência, e a pessoa tinha se suicidado. Então, que chegou lá, estava lá a mãe chorando, né, o filho no caixão, e alguém chegou assim na mãe, bateu nas costas e falou, mas que tragédia, hein? Além de tudo, vai para o inferno ainda, né?
Sim, Então, aí é sim. que entra, pastor, quer dizer, esse resquício desse pensamento ele está muito presente em nosso meio. Eu Com vou dizer, eu não vou certeza. dizer, não é a nossa denominação, mas eu acho que poderia até acontecer que é algo parecido. É muito forte ainda esse pensamento, né? A Certo. pessoa se suicidou, esse aí já está condenado. Então, É. é algo que nós temos que, até Jesus fala, não julgueis para não serem julgados. Da medida em que medirdes, vos medirão. Então, o julgamento é algo realmente extremamente negativo, eu vejo. Sim. Nós tivemos uma experiência assim, professor, quando estávamos na pastoral escolar universitária, onde um aluno da área de química, ele havia tentado o suicídio, né? E depois, assim, não conseguiu, e a família tentou, né, ajudá-lo e conversar com ele e tal. Mas é interessante, ele não sabe como é esse processo na mente. A mente humana ainda é um mistério, é só Deus mesmo para entender e nos ajudar a compreender. Ele morava, a casa assim, imagina uma edícula, né? Então ele morava no fundo, né, para ficar mais isolado, ter o seu espaço e deixar os pais mais tranquilos, enfim. E não se sabe como ele conseguiu comprar combustível, né? E então, numa certa noite, ele já tinha tentado o suicídio, mas nesse dia ele, imagine, professor, olha a situação, ele encharcou todo o corpo dele com combustível, né? E ateou fogo. Imagina o processo disso, né, acontecer, de sofrimento e tal. E aí, então, no dia seguinte, né, tal, então, como pastoral, nós fomos lá na casa da família, orar com eles, trazer um certo consolo. Eles fizeram questão de nos mostrar o lugar. Quando nós chegamos ainda, sabe, estava quente ainda o ambiente, imagine, porque se tornou ali como se fosse uma fornalha ali de Daniel, né, dos amigos de Daniel. É uma coisa horrorosa, né? E o odor também deve ficar. E uma das coisas que a gente procurou, né, como pastoral, deixar bem claro para essa família olha, nós não sabemos o destino, né? Então, nosso objetivo aqui não é condenar, porque nós não sabemos. O nosso objetivo aqui é consolar o coração de vocês e trazer a esperança em Cristo Jesus, porque só Ele pode consolar nessa hora difícil, tá? Então, esse foi um momento assim, que marcou muito, né? Porque como uma pessoa chega realmente ao extremo, né? Ele é mais uma vítima do que um culpado, eu vejo assim. Muitas escritores falam isso, professor, que na verdade o suicídio é um grito pela vida, é um grito por uma liberdade, é um grito para tentar sanar a dor. Mas o que a gente quer dizer? Pode ser, né? Porque tem aquela ideia, né? Morreu, acabou, né? Mas o que a gente quer com nossa lição hoje da Escola Dominical é dizer, existe um outro aspecto que você pode abordar, existe outro caminho que você pode pegar, não precisa chegar a esse extremo, né? Não precisa chegar a esse extremo. Pastor, fazendo um balanço, então, da questão do suicídio, né, eu vejo da seguinte forma. Houve, ao longo da história da igreja, uma atitude mais forte de condenar o suicídio, né? Sim. Talvez isso possa ter tido até um papel no passado, que muitas pessoas talvez não se suicidaram, falando, eu não vou me suicidar, porque senão eu vou para o inferno. Então, talvez tenha sido até uma barreira, né? Durante um período que ainda não havia um conhecimento, porque o que a ciência mostrou nas últimas décadas é que a maioria dos casos de suicídio tem como causa doenças mentais. A principal é a depressão. Sim. E a doença bipolar, que é uma combinação de depressão com mania, altos e baixos, né? Então, estima-se que mais de 90% dos indivíduos tenha problemas psicológicos graves. Pode ser, além disso, pode ser uso de drogas ilícitas, alcoolismo, né? Há também fatores ambientais, é claro, né? Mas, então, a partir dessa visão, inclusive, muitas pessoas respondem bem aos medicamentos chamados antidepressivos. Sim. Né? Então, você tem vários, a fluoxetina é o mais conhecido, mas tem muitos outros, né? Então, hoje, o indivíduo submetido a um tratamento psiquiátrico, ele tem uma recuperação com medicamentos, o que mostra que é uma doença orgânica. Então, hoje, está muito forte a ideia de que o suicídio ele é uma doença, né? Então, isso cria uma abertura maior para esta aceitação. Porque, da mesma forma que o indivíduo fica diabético, fica hipertenso... Ele pode ter esse pendor, ou pender para o lado... Então, o que a gente quer dizer é que é possível, né,
se tem essas estatísticas e tem esses estudos dizendo, né, que pode ser levado através de um medicamento, enfim. Então, é possível, né, uma mudança de pensamento para que a pessoa possa ter essa vida e essa vida abundante que o Jesus veio trazer, né? Pastor, eu já aqui encerraria esse nosso primeiro encontro, nós teremos outros, porque o assunto é muito extenso, né? Eu vou até repetir o que o senhor falou agora, o senhor falou na abertura. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Então, o nosso papel não é julgar o suicida, né? Não. O nosso papel bom, no caso do suicida, como ele já faleceu, o problema dele já não existe mais para nós aqui neste mundo, Sim. né? Uhum. Aí começa o nosso papel, então, em relação àqueles que o cercam. Então, é aí que eu vejo que essa questão de negar, né, uma cerimônia fúnebre, aí você, na verdade, agora está punindo as pessoas ao redor daquele que suicidou. Quer dizer, já é uma dor muito grande. Então, se você não acolher, né, esse é o nosso papel como cristão. O nosso papel é acolher. Sim. E não julgar. Não, com certeza, né, professor? E se a gente olhar assim, né, numa perspectiva, né, de que a pessoa, né, que está passando por essa situação, primeiro, quer dizer, então há toda uma construção de pensamento, né? Poxa, a minha vida parece que não tem sentido, parece que perdeu a razão. Então ele vai fazendo toda uma construção em cima disso, e aí então ele chega a um denominador comum, dizendo talvez esse seja a solução, né? Então, o que nós precisamos, né, como igreja, através de uma vida de oração, através, principalmente, professor, eu falo assim, que a igreja, esses dias eu comentei isso, né, que nós como igreja, não é por causa da pandemia, não, tá? Mas nós desaprendemos a dialogar. Nós desaprendemos realmente de termos conversas saudáveis, porque muitas vezes nós nos reunimos, professor, nós podemos falar sobre o futebol, podemos falar sobre a política, podemos falar sobre vários assuntos, mas parece que é um tabu quando nós pensamos ou desejamos falar sobre nós mesmos. É verdade. Né? Então, precisamos resgatar isso, né? O diálogo, e através desse diálogo, dessa comunicação, não só de ideias, mas uma comunicação de vida. Né? Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quer dizer, Deus está comunicando a sua salvação, ou seja, tornando comum para nós essa nova dimensão de vida. Amém, pastor. Amém? Amém.